E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E vamos falar de eleição, movimentações políticas. Bolsonaro não pode falar, né, muita coisa sobre Lula. Sabe como é? Não pode. Não vou nem repetir o que ele não pode. Vamos jogar nas 4 linhas. Mas o Lula segue na dele. Vou fazer o debate com o Geno. O Lula pode falar à vontade, né? Não pega nada. Aí veja como são as coisas. O Bolsonaro fez a postagem, né? Beber até ficar assim. Se isso daqui não é uma amostra de desespero, eu não sei o que é. O Haddad coloca a foto do Tarcísio e diz: Tarcísio foi o pior ministro da infraestrutura e nós podemos provar. Cara, assim, se falasse o Tarcísio foi um mau ministro, eu ia falar, pô, beleza, deixa eu ver, né? O Haddad vai provar pra mim. Mas o pior, eu acho que não. Se isso não é desespero, eu não sei o que é. Ex-reitores de universidades paulistas assinam manifesto contra a eleição de Tarcísio. E não basta assinar um manifesto, ó. Esse manifesto que eles assinaram, eles fizeram um alerta para a cobiça que espalha destruição e fome. Falando Tarcísio, viu? E o profetismo pernicioso dos manipuladores do medo e dos desvarios do ódio. Eu não sei nem explicar o que ele quer falar com essas palavras, mas enfim, que poderiam pairar sobre o estado de São Paulo caso o Haddad não seja eleito no segundo turno das eleições. Se isso daqui não é desespero, eu não sei o que é. Todos esses ataques, gente, essa intensidade que está crescendo, esse clima, não é à toa. Se Bolsonaro, se terminasse o primeiro turno, Lula com 49%, você acha assim, ó, terminou o primeiro turno, Lula tem 49,9% e Bolsonaro terminasse o primeiro turno com 20%. Vocês acham que a turma ia estar nessa confusão toda? Vocês acham mesmo? Já que ia ter todas essas sabe, movimentações jurídicas. Vocês acham mesmo? Vocês acham que essa diferença e os índices que Bolsonaro está apresentando não são a raiz desses problemas que estamos vivendo? Só para dar uma pausa para falar de eleição, até para falar para a galera do voto nulo, acho que não é nenhum de vocês, mas enfim, né? Decepcionado com votação para deputado, Weintraub pretende viver nos Estados Unidos e diz que não vai votar no segundo turno. Muita gente aí que prega voto nulo, como Nando Moura, a turma do MBL, os patatistas, se tudo der errado, pega o passaporte e vai embora. E tem milhões para gastar. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Então, olha a responsabilidade dessas pessoas. Elas não são responsáveis, elas não se importam com o Brasil. Não se importam. Mas vamos voltar. A turma do bastidor soltou uma matéria ontem, início da noite, 7 da noite, falando, ó, a agenda mudou de mãos. Aí eu fui dar um bizu. Após Lula limpou o debate da economia no início da campanha, Bolsonaro está conseguindo mudar o eixo eleitoral para a pauta de costumes. Mas será que é só porque Bolsonaro ele quer mudar para a pauta de costumes? Ou será que a economia brasileira também vem dando claros sinais de melhora e a população já começa a sentir? Eu sei que isso é uma verdade. Eu tô falando porque eu vou provar para vocês isso, né, daqui a pouquinho. Nos últimos dias, a questão religiosa e temas correlatos tomaram conta das redes sociais e de atos e falas dos dois candidatos. Em tese, a mudança é favorável a Bolsonaro. Favorável a Bolsonaro. Favorável. Grava isso. Ó. Estamos em uma mudança que é favorável a Bolsonaro. Grava. Vou dar 2 notícias ruins e a gente volta para a notícia boa. Bolsonaro até falando sobre a questão de pauta... Não é que não é uma notícia ruim. Sobre pauta de costumes, Bolsonaro falou que tem uma grande chance de avançar com a questão da redução da maioridade penal
devido ao Congresso que foi eleito, que sua maioria é do centro, mais para a direita, e vai trabalhar por isso e sobre outras coisas. Aí veja como são, né? Falando de pauta de costumes. Em Santa Catarina, os deputados estaduais iniciaram a CPI contra Meu Corpo, Minhas Regras. E aí essa CPI já foi denunciada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Se isso daqui não é desespero, eu não sei o que é. Um grupo de 15 organizações e entidades da sociedade civil acionou a relatoria para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando a CPI lá da LESC. Primeiro, né? Olha como a esquerda é organizada. 15 instituições ainda contam com o apoio da Mônica Bergamo para jogar a notícia para cima. E olha o medo que eles estão em uma simples CPI. Não sei porquê. Aí veja. Isso daqui me incomoda. Defensoria da União aciona o Ministério Público Federal contra Bolsonaro por associar Lula a voto em cadeias. E ainda fala que Bolsonaro é preconceituoso, reclamam das fotos que Bolsonaro utilizou. Vixe, é uma reclamação gigante. Você vê, né? Um órgão público, que é a Defensoria da União, se movimentando por causa disso. E aí que também entra o ponto, né? Onde estão as pessoas mais à direita, que fazem direito, que estudam para concurso, que entram nesses órgãos para tentar, né, equilibrar as coisas. Você olha aí, uma parte muita gente foi concursada, esse aqui outro chegou lá. De algum jeito, chegou lá. Então, mais uma vez, dá para esperar que Bolsonaro resolva tudo sozinho, por ele mesmo? Derrotas sempre virão, pessoal. Sempre virão, mas a gente tem muito mais coisa para celebrar do que para ficar triste. E aqui eu tenho para mim, eu só coloquei isso daqui porque eu tenho um sentimento que isso aqui vai virar peça de propaganda do PT. Bolsonaro não pode falar da questão do voto dos presos. Mas o PT vai colocar isso aqui na TV. Bolsonaro venceu em 90% das zonas eleitorais em áreas de milícia no Rio de Janeiro. Beleza. Ele disse que Bolsonaro venceu. Você não sabe com quantos votos ele venceu, não sabe nada. A outra questão ali foi a cada 5, 4 votavam em um certo cara. Cada 5, 4 votavam em um certo cara. Que fala Bolsonaro venceu. Você não sabe nem se quanto foi, né? Às vezes foi 51-49. E não venceu em todas. E não venceu em todas ainda, né? Falando do outro voto, teve um local que o cara conseguiu bater quase 100%. Botou 98 quebrado. Enfim, isso aqui ia virar. Bolsonaro não pode, mas eles vão botar isso aqui na TV. Pode anotar. E aí vamos voltar, né? Falei pra vocês sobre essa mudança favorável. Saiu a Paraná Pesquisas. Inclusive, o Matheus Leitão, eu não coloquei aqui, ele escreveu ontem falando sobre essas pesquisas, etc. E o Matheus Leitão diz, a Paraná Pesquisas foi um dos institutos que mais se aproximou do resultado no primeiro turno. E a Paraná Pesquisas vem mostrando uma aproximação de Bolsonaro e empatado já na margem de erro. Ainda coloca Bolsonaro atrás, mas já empatado na margem de erro. Não tô nem aí pros pontos. Tô nem aí pra nada. Vamos olhar só as tendências. A mesma maré favorável, que a turma diz aí, que Bolsonaro vem tendo, vem conseguindo impor aí algumas discussões. A Atlas Intel, que também esteve muito mais próximo do resultado do primeiro turno, mostra que a linha vermelha é a desaprovação do governo Bolsonaro, está caindo. A desaprovação está caindo e a aprovação segue subindo. Acho que é bom, né? Muito bom. Observa-se uma melhoria na aprovação de Bolsonaro. A aprovação do atual presidente sobe em 3 pontos percentuais em relação à última pesquisa. Em paralelo, há uma queda de 1 ponto percentual na desaprovação. Essa tendência merece atenção. E mais do que isso, quando você também olha ali a questão dos votos, Lula e Bolsonaro, você vê que o Lula tá em queda, né? Lula tá em queda, tendência de queda. E, assim, a queda do Lula, ela até pode estar na margem de erro. Agora, a crescida de Bolsonaro, não.
ele cresceu acima da margem de erro. Porque se você olhar, o Bolsonaro nunca pontuou tão bem em toda a série histórica da Atlas Intel. Nunca, nunca. Assim, nunca mesmo. Nunca. Nunca. Então, temos uma onda favorável. Você esperava que as coisas fossem melhorar para Bolsonaro e o lado de lá ia perder de boa. Sem reagir, sem fazer nada, de braços cruzados. Gente, não tem tempo para desanimação. Teve uma galera desanimada. Mais uma notícia. Isso é notícia da grande imprensa. Como todos os dias, gente. Todos os dias. Thomas Traumann, ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci. Thomas Traumann, modelo da Quest, indica que a abstenção torna a eleição mais apertada. Né? O Lula tá mais perto de Bolsonaro. Ainda diz, o cálculo confirma a suspeita de que o Lula é mais prejudicado pelo padrão do grupo dos faltosos. E meus amiguinhos, soube aí, não sei se é no Brasil inteiro, mas dia 28 de outubro, feriado, servidor público, cai na sexta-feira. Feriado na sexta, prolongado. Eita, tô achando que tem gente que vai curtir adoidado. O Lula que se resolva, né? O Lula porque o eleitor de Bonorinho, esse não decepciona. E aí vamos sobre pesquisas. No dia de ontem, saiu a primeira notícia. Polícia Federal abriu investigação aqui. CAD, galera. Aí, foi! Não foi. Não foi, foi suspenso. Não vai ter investigação. Muita gente ficou triste. Quem não viu ainda tá sabendo agora. Mas eu quero falar pra vocês, pessoal, a coisa mais óbvia do mundo. O Fernando Weissmann, ele escreve o seguinte. Eu não discordo nada do que ele escreveu aqui. Sobre a suspensão das investigações em face dos institutos de pesquisa, não muda muita coisa. Não muda muita coisa. Não sairia nenhuma conclusão antes das eleições. Não ia sair nenhuma conclusão. Vamos focar em ganhar. Vamos ganhar a eleição. E aí, né, destravamos essas investigações. Seria bom parar com a histeria e com a perda de foco. Gente, a única coisa que a gente precisa fazer nesse momento é trazer votos pro Jair. Só, mais nada. Não é o teu papel judicializar nada, né? A não ser que tu tenha essa capacidade. Eu não tenho. Não é teu papel chorar, isso, aquilo, outro, pesquisa, investigar. Não, tu não é polícia, tu é do Ministério Público. O nosso papel é trazer votos para o Jair. Só isso. Só isso. Seja igual a tia do Zap. Elas nunca param, nunca. Estão lá todo dia enchendo o saco. Todos os lugares que elas vão. Aí vamos lá. Vamos falar da agenda de esquerda ontem pra gente falar uma notícia positiva do governo. Teve aí, né? O julgamento do STJ. Eu até falei ontem no Twitter que eu achava que tinha alguns jornalistas que deveriam pedir desculpas para a ministra da decisão. Depois de tudo que aconteceu, né? A Laurita Vaz. Mas eles não pediram, com certeza. Eles só fingiram que... Fingiram nada, né? Eles falaram, tô nem aí porque tá acontecendo, né? Explode aí. Na próxima eu dou de novo o espaço aqui na minha coluna pro Renan Calheiros falar o que ele quiser. Pra turma toda. E aí o Escosteguilha resume o que foi a sessão como um todo. Ele fala, enquanto Lula fazia a campanha em Alagoas, ao lado de Paulo Dantas, candidato do Renan Calheiros, e suspeito de liderar uma organização criminosa que saqueou os cofres locais, os ministros da Corte Especial do STJ ratificavam a decisão da ministra Laurita Vaz de afastá-lo da função. Após acolher o pedido da Polícia Federal e da PGR, a ministra Laurita Vaz autorizou a operação para desarticular a organização criminosa e impedir que os desvios prosseguissem. Entre as medidas estava o afastamento provisório de Dantas, hoje um governador tampão. Os desvios estão bem documentados, graças ao trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público Federal na primeira instância. Em suma, rastreou-se o desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa de Alagoas, então presidida por Dantas, por meio de saques em contas de funcionários fantasmas. Um esquema clássico. Após os saques,
O dinheiro era encaminhado aos líderes do esquema. A Polícia Federal rastreou pagamentos de contas de Dantas. O Dantas estava com Lula. A Polícia Federal rastreou o pagamento da conta dele e detectou o enriquecimento inexplicável do patrimônio do político. Segundo a matéria da Veja que mostramos no vídeo ontem, cresceu mais de 500% em 4 anos. Até o pai dele, testemunhou contra. Outra testemunha foi ameaçada. Olha o ponto que as coisas estavam. E acusando a ministra de ser parcial, de querer interferir nas eleições. Renan Calheiros chamou ela de bolsonarista. Como se isso daí, né, negasse todo o trabalho de um jornalista. Mesmo após a primeira fase das investigações, os suspeitos seguiram cometendo crimes. Apenas pegaram novos cartões das contas da Assembleia e passaram a sacar em lotéricas ao invés de agências da Caixa. Após a operação, a ministra Laurita foi chamada de bolsonaristas por Renan. Ao menos 11 ministros da Corte Especial se solidarizaram com a ministra. 11. Ela é respeitado dentro e fora do tribunal. Ela se manifestou sobre o ataque, sem citar nomes, justificou-se sobre a necessidade do entender dela de agir agora durante as eleições. Disse a ministra: se eu tiver me curado a essa expectativa de retardo, se tivesse, como se diz por aí, sentado em cima dos autos em razão das eleições, aí sim estaria agindo com viés político, pois estaria incluindo um fato estranho aos autos em regular andamento, para adotar medidas cautelares necessárias e urgentes para investigações e, mais ainda, para estancar a sangria desatada do dinheiro dos cofres públicos de Alagoas. Deu ruim Alagoas, viu? Espero que a população de lá entenda o que está acontecendo e não eleja esse cara. Pelo amor de Deus. Aí o Lula tava fazendo campanha lá, né? Ao lado do cara, do Dantas. Lula compara caso de governador afastado de Alagoas ao seu. E fala em botar Pazuello na cadeia. Eu falei, vixe, rapaz, não é possível. O Lula falou isso? O Lula é o cara que vai pacificar o país. Todo mundo vai ser amigo, né? O cara da democracia. Não, ele não fosse do Pazuello. Aí o Metrópolis colocou o recorte. Vamos ver o que o Lula falou. Quero terminar, Renan, dizendo para você Renan, que o trabalho que você fez como relator da CPI é uma obra-prima que vai ficar para a história do Brasil, e é através daquele relatório que a gente vai colocar Pazuello na cadeia. É através daquele relatório e da quebra do sigilo de 100 anos do Bolsonaro que a gente vai ver quem é honesto nesse país. é o cara que vai unificar o Brasil e vai trazer a paz. Só o Pazuello que vai preso. E, quem sabe mais alguém. Vou apagar aqui o texto, né? Porque eu não vou dar palanque pro maluco do Moro. O meu interesse não é esse. Mas o vídeo que o Moro colocou chamou minha atenção. Primeiro, né? Primeiro ali em cima é o Panúzio. Embaixo do Panúzio é o Jamil Chad. Do lado direito do Lula ali embaixo é o Marco Aurélio de Carvalho, o Big Mac, né? O cara aí na frente do Prerrogativas. Os outros 4 ali eu já vi em algum lugar, mas não sei identificar o nome deles. Mas beleza. Olha o que o Lula disse. Olha a fala do Pazuello. Olha a fala que o Lula falou do Pazuello. Olha essa fala agora. E lembre que a imprensa verificada, iluminista, brasileira, diz que o Lula é o cara que vai pacificar o Brasil. Não um pacificador, um democrata. Moro e a sua trempa e os delegados que fizeram inquérito comigo e que mentiram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quieto. Eles sabem que eu não os deixarei quieto. Ou seja, eu nunca tomei um remédio tarja preta para dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Dallagnol como essa semana. Essa semana o Dallagnol fez uma via sacra tentando pedir proteção. Sabe, não tem problema, eu vou atrás. Ele vai atrás. Tá bom. Ainda sobre a turma
mais à esquerda, Meirelles, teve lá, né? Mas o Meirelles não tá segundo a esquerda, não tá na campanha. Só acho intrigante uma postagem que o Meirelles fez. E gostaria muito de saber o que a turma da esquerda acha, né, das falas do Meirelles. O Balboa diz, né? Preparados para impostos? Aí ele diz, né? Excepcionalidade fiscal, né? Acaba sempre sendo uma berinjela no povo. Aí o Meirelles fala o seguinte, ó, com rombo orçamentário de no mínimo 63 bilhões, resultado das promessas de manutenção do Auxílio Brasil de 600 e do pagamento do 13º às beneficiárias do programa, será necessário criar uma excepcionalidade fiscal em 2023 para fechar as contas. Também que tá faltando dinheiro, você tem que fazer uma coisinha para fechar a conta. É um aumento de imposto, levanta o teto. Eu não entendi muito bem, né? Não entendi muito bem. A Meirelles até continua, né? Falei isso com a Infomoney. O fato é que o socorro às vítimas de baixa renda ainda será imprescindível em 2023. Quem é que esteja no comando do país terá de acomodar essas despesas, mesmo que elas tenham sido fruto de um gesto eleitoreiro. Não vejo problemas em estabelecer essa excepcionalidade, desde que o próximo governo tenha um firme compromisso com a responsabilidade fiscal a partir de 2024. Isso significa, entre outros fatores, que 2023 precisará ser um ano para arrumar a casa, o que inclui a realização de reformas, a começar pela administrativa. Bom, essa questão de reforma passa pelo Congresso. Obviamente o Executivo pode ajudar, dar uma mão. O governo não conseguiu tirar a reforma administrativa em 4 anos, mas o governo Bolsonaro tirou, né, uma mini reforma administrativa, porque foram inúmeros cargos comissionados que acabaram sendo extintos, né, ao longo desses 4 anos. Mais de 30, eu tô falando sobre mais de 30 mil, mais de 90 mil cargos deixaram de existir. Então reduziu o tamanho da máquina pública. Mas fica assim meio, sabe, sem entender. O Henrique Meirelles é mais ligado à esquerda. Ainda sobre a esquerda e questões econômicas, argentinos sofrem com a inflação de 100% e se voltam aos lixões para sobreviver. É uma realidade desesperadora. E na Colômbia, mal o Gustavo Petro chegou ao poder, o presidente Petro adverte que a Colômbia enfrentará recessão em 2023. E o Brasil, gente? E o Brasil de Bolsonaro? Em que pé está o Brasil do nosso presidente? E vamos falar sobre isso.